a prática de hoje, a aula 1, né, que seria da disciplina de bioquímica, né, que a gente ia fazer hoje. Tem um título como Biomoléculas, Organização Celular e Tampões. Bom, basicamente a gente vai falar sobre ácidos e bases e solução tampão. Na disciplina de bioquímica, a gente falou basicamente, né, a disciplina em si fala basicamente de ácidos e bases, soluções tampões e as questões das reações orgânicas, certo? E por isso que a gente vai ver principalmente na aula prática 1 e na aula prática 2, as questões envolvendo ácidos, bases e a solução tampão, né? O que que vem a ser um ácido? O que vem a ser uma base? O que é a solução tampão? Para que serve essa solução tampão? Certo? Então, eu estou passando slide, vocês vão dizer aí se está passando ou não, beleza? Estou no segundo slide. Então, o objetivo da aula de hoje, né, é conceituar ácidos e bases, né, o que vem a ser um ácido, o que vem a ser uma base. A gente vai identificar as razões pelas quais os ácidos e bases são classificados em ácido forte e ácido fraco, né, que a gente sabe que existe, além de ácido e base, existem as bases fortes e existem as bases fracas, beleza? Então, a gente vai reconhecer a água como uma substância dissociáveis, a gente vai ver que a água é muito importante na questão das reações, tanto de neutralização, as reações de ácido e base, a água é o componente essencial, né? Ela tem como uma substância dissociável. E a gente vai elaborar uma escala de pH, a gente vai fazer um experimento e vamos elaborar uma escala de pH, né, que a gente sabe que o pH é de 0 até 14, e a gente vai fazer essa escala e também a gente vai determinar se uma substância é de uma substância desconhecida, se ela é ácida ou ela é básica, de acordo com essa elaboração de escala de pH que a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Bom, os procedimentos, a gente vai compreender as diferenças entre as soluções ácidas e soluções básicas e neutras, beleza? Bom, no nosso meio, principalmente na célula, a gente sabe que existe um meio ácido e um meio base. Porém, a questão do pH, se ele é ácido ou ele é básico, isso vai interferir tanto nas estruturas quanto nas funções das moléculas. Por exemplo, o pH vai influenciar na estrutura de um carboidrato, de uma proteína. Se a proteína ela não é muito favorável em um meio ácido ou em um meio muito básico, então esse pH ele vai interferir tanto na estrutura quanto na função dessas moléculas, né? Então, é preciso que essas moléculas estejam no meio favorável para elas, né? E é aí que entra a questão da solução tampão, que a solução tampão vai fazer com que o pH ele seja mais estável, né? É, no decorrer, né, das reações, esse pH esteja num espaço favorável para essas células, né, para essas estruturas não mudar, né, não mudar as estruturas desses componentes orgânicos. Então, primeiro que existe três teorias, né? Primeiro existe do que é um ácido, do que é uma base. Primeira teoria de Arrhenius, que ele fala que um ácido é qualquer substância que em meio aquoso, né, em meio de água, sofre a ionização, liberando como um único cátion, né, que é o H+, que é o principal, ele fala que é o principal componente de uma substância C ácida, ou um H3O, que a gente chama de hidrônio. Já uma base, ele fala que é qualquer substância que em meio aquoso também ele sofre uma dissociação iônica. E nessa dissociação iônica é liberado um ânion, que é o O2, que a gente chama, o OH, que a gente chama de hidroxila. Então, segundo Arrhenius,
O ácido ele vai liberar um H+, ou um H3O+, que a gente chama de hidrônio, e já na base ela vai liberar a hidroxila, que a gente chama que é o OH, certo? Já na teoria de Bostred e Lowry, ele diz que um ácido é uma espécie química que doa prótons, já a base é uma espécie química que ele recebe prótons, né? Porque na reação existe essa questão de trocas e compartilhamentos de elétrons e de prótons. Nesse caso, na teoria de Bronsted e Lowry, eles falam que o ácido ele doa prótons e a base ele recebe prótons. Já a teoria de Lyons é um ácido que ele já é na questão dos elétrons. Lewis ele fala que o ácido ele recebe um par de elétrons e uma base ela é doadora de par de elétrons. Então, se nas reações químicas, segundo Arrhenius, ele fala que, né, que o ácido, né, são compostos covalentes ou moleculares que reagem com a água. É importante que sempre a reação é com a água e sofre a que a gente chama de ionização, né, produzindo um cátion hidrônio, como eu falei, que é o H3O, ou simplesmente H+. Nessa reação aí, a gente vê um ácido clorídrico reagindo com H2O, com a água, né? Tem que estar no meio aquoso. Então, essa água reagindo com ácido clorídrico vai formar um H3O, né, o hidrônio, mais o cloro somente. Então, vai formar um ácido, essa base vai formar essas duas substâncias, beleza? Já a base, a gente viu aqui que formou, no ácido ele formou esse H3O, né, que Arrhenius ele fala que forma um H3O, que é um hidrônio, a gente chama isso de hidrônio, e já na base vai formar uma hidroxila, um OH, já que no hidróxido de sódio, que é uma base, reagindo com a água no meio aquoso, ele vai formar as moléculas de sódio mais o OH, que é a hidroxila. Então, basicamente, os compostos que se formarem, né, em reação com a água, se formarem o H3O, é uma substância que é considerada ácida, e que é formar uma hidroxila, que é o OH, é um composto básico, certo? Já na teoria de ácido e base de Bostred e Lowry, como eu falei, já é na questão de compartilhamento de um próton. O ácido, ele doa o próton, né, que a gente vê aqui, os mesmos compostos, né, o ácido clorídrico mais a água. O ácido clorídrico mais a água, ele vai formar... o ácido clorídrico, ele tem na sua estrutura como um composto ácido, né, uma substância ácida, e a água, ela que se caracteriza como base. A água ela pode se caracterizar como base ou como ácido. Nesse caso aqui, como a substância, o ácido clorídrico é um ácido, a água aqui está se caracterizando como uma base. Então, essa reação da água mais o ácido clorídrico vai formar o cloro, vai formar o ácido conjugado, que é o H3O, e junto com o cloro, que agora vai ser uma base conjugada. O ácido clorídrico era um ácido, agora se dissociou e se formou inicialmente em cloro, e ele agora é uma base conjugada, e a água, que era uma base, agora se formou num ácido conjugado. Já aqui nessa segunda reação de baixo, a amônia, né, o H3, ele se comporta como uma base, e já a água aqui está se comportando como um ácido. Então, na reação desses dois, a água vai compartilhar um próton com o NH3 e vai formar agora um NH4, né? A água do um hidrogênio para a amônia, e agora vai formar um NH4, que antes era uma base, agora vai formar um ácido conjugado. E dessa água, já que ela perdeu um hidrogênio, ela vai ficar apenas com um OH, que é a hidroxila, que agora é uma base conjugada.
certo? E aqui o de Lewis, aqui é só para mostrar que eles compartilham os elétrons, né? O ácido, o ácido ele aceita os elétrons, né? Então ele é receptor de elétrons e a base ela é doadora de elétrons e assim na sua reação final eles com esses compartilhamentos de elétrons eles têm o que a gente chama de ligação covalente, beleza? Já na questão aqui da aula prática, com que a gente vai fazer, né? A teoria, a teoria de, deixa eu mostrar aqui para você, a teoria de Bronsted-Lowry, que é a questão da formação de um ácido e uma base conjugada e de uma base e um ácido conjugado, é o que mais Rapaz, sim, pode falar. tem um com a televisão ligada aí, manda ativar o mudo, que tá atrapalhando. Bora, Tamir, coloca no mudo aí. Tá escutando aí? É tu. Eu não, isso é coisa de panda, a televisão ligada. Era só o teu áudio que tava ligado aí, Tamir. Ou é de panda ou é de Lucicleide. Todos estão desligados, só o teu que tá ligado e o barulho tá vindo do teu. Não tá, não. Se eu tô com nada ligado, como é que tá vindo do meu? Pelo que eu tô vendo aqui, o microfone todo mundo tá desativado. Só tô vendo o de gesto ativado aí. O meu não. O meu tá desativado da hora, viu? Pois é, e o meu aqui também. Ativei agora. Bora, Gesto, toca o barco. Parece ser o de Atos. É bem fácil o dele mesmo, que ele é noveleiro. É. Ele gosta de novela. É eu. E aí? Sim, gente, continuando. Tô falando que tá fazendo zoada, é o meu que tá ligado, viu? É coisa, viu? Pronto, gente. Bom, voltando aqui. Na aula prática de hoje, vai falar o que mais se adequa na teoria de Bronsted-Lowry, que fala o quê? Ó, nessa primeira reação química aqui, a gente vê duas moléculas de água, não é isso? H2O mais H2O. É a reação dessas duas moléculas vai formar o quê? Vai formar um H3O mais um OH. Por que vai acontecer isso? Ó, presta atenção aqui do ladinho. Nessa reação aqui que tem o O ligado com dois hidrogênios, né, que é o H2O, que é a água. Observe que tem dois pares de elétrons livres no oxigênio. Não tem esses 4 pontinhos aí? São dois pares de elétrons e nas duas moléculas, né? Vocês estão vendo aí o O, né, o oxigênio ligado nos dois H. Então, eles têm esses dois pares de elétrons livres, e na reação dessas duas moléculas de água, que se comporta como base e a outra como ácido, vai formar o quê? Ela vai formar um H3O. Agora olhe lá na reação do lado. Ó, agora o oxigênio vai ter 3H agora, né? Porque um hidrogênio de uma molécula foi para outra. Então, uma molécula vai ter agora 3 moléculas de hidrogênio, né? Esse composto vai ter essas 3 moléculas de hidrogênio. E o outro composto de oxigênio vai ter apenas uma molécula de hidrogênio. Então, vai formar um H3O mais um OH, que esse OH a gente chama de quê? De hidroxila, certo? Então, essa hidroxila aqui, ela é uma base, e esse H3O é um ácido, certo? E embaixo também acontece a mesma coisa. No NH3, o NH3 mais reagindo com outro NH3, veja que o N aqui, o nitrogênio, ele tem um par de elétrons livre.
Então, uma molécula de hidrogênio de um composto, ele vai para essa molécula, para essa outra molécula de N3. Então, um composto vai ficar agora com 4 moléculas de hidrogênio, né? Vai ficar agora NH4, e a outra molécula que tinha 3 perdeu uma, vai ficar com NH2. Então, uma agora vai se comportar como ácido e a outra como base, certo? Bom, nesse experimento de hoje, a gente vai ver como é que se comporta um que a gente chama de corantes. Os corantes não, na verdade isso aqui é um corante mais artificial, né? A gente chama de indicador. É um indicador de ácido e base. Então, esse indicador que a gente vai ver agora, inclusive essa prática vocês podem até fazer em casa. Então, esse indicador de ácido e base, de ácido e base, é feito com repolho roxo. Que o repolho roxo, ele é rico em antocianinas, né, que é um pigmento, né, que dá aquela cor roxa nele. Então, como o repolho ele é rico em antocianinas, e essas antocianinas, esses pigmentos, ele se comporta ele se comporta de maneira diferente em relação ao pH dessa substância. Então, se essas antocianinas ela for uma substância muito ácida, ela vai ter uma cor. Quando ela está numa substância básica, ela vai se comportar de outra cor. Como eu falei, o ácido e base, ele muda a estrutura de um composto, né? Então, ele muda não só a estrutura, como a função. Então, essas antocianinas, ela vai mudar também essas suas características, nesse caso, a cor dela. Então, no meu ácido ela vai se comportar de uma cor e no meu básico ela vai se comportar de outra cor, né? Então, vai ter essa alteração de cor em contato com os diferentes pH, que é isso que a gente vai mostrar. A gente vai fazer uma escala de cor, né, que é de diferentes pH com essas antocianinas, e a gente vai fazer outra e comparar, né? A gente vai fazer de substâncias desconhecidas com pH desconhecidos e a gente vai comparar essas duas. Então, de primeiro a gente vai fazer essa solução do repolho roxo, que é de antocianinas, né, esse indicador de ácido e base, e depois a gente vai fazer o restante da prática. Bem, ó, nessa escala de cor que a gente chama, né, que vai do vermelho até o azul, ou uns que vai até verde, está relacionado com a quantidade de pH, né, a quantidade de hidrogênios livres no meio. Então, essa escala ela vai de 0 a 14. Quanto menor o pH, quer dizer que essa substância ela é mais ácida. Quanto maior o pH, que vai até 14, né, mais básica essa substância ela se comporta, certo? Então, a neutralização ela fica no meio, né, entre 6 e 7, dependendo do composto, mas no meio a gente fala que esse pH, essa substância ela é neutra, né? Então, existem vários exemplos aí, como o suco gástrico, ele é tido como uma substância ácida, né? O sumo do tomate também o sangue humano, ele é dado como neutro, e outras substâncias, como o suco de limão, ele é dado como aliás, como a lixívia comercial, ele é dado como muito básico, né? Então, existe essas várias substâncias que uma se comporta como ácido, né? Que tem um pH muito baixo, e a outra se comporta como básico e tem um pH muito alto, certo? Então, a gente vai ver esse comportamento, até na questão da cor mesmo, né? A gente vai ver que vai do vermelho até o roxo em diferentes pH, certo? Deixa eu ver aqui. Sim, a nossa aula prática hoje são divididas em 3 partes, né? Em 3 momentos. A primeira parte, a gente vai ver a questão do preparo desse indicador ácido-base, né? Que é pelo extrato do repolho.
Então, e das soluções diluídas no ácido clorídrico e no ácido sólido. A gente vai preparar esse extrato, né? Depois da gente preparar esse extrato, a gente vai preparar a escala do pH, né? Em relação às cores também a gente vai ver. E também a gente vai preparar os testes das soluções. A gente vai preparar uma solução com pH desconhecido e vamos comparar com a dessa escala de pH conhecida, certo? Bom, primeiro, para a gente preparar o indicador, que é o indicador ácido básico que a gente chama, que é o extrato de repolho roxo, a gente vai pegar, né, bater normal no liquidificador com o repolho roxo picado, junto com 1 litro de água. Isso vocês podem fazer em casa, é tranquilo. Vocês batem no liquidificador, picado juntamente com 1 litro de água, e filtra ele ou coa, né, na peneira, e aquecer essa solução cerca de meia hora, até que essa solução esteja uma solução bem densa, bem concentrada, ou que fique no volume final de cerca de 100 ml, né? A gente percebe quando está bem concentrado, quando essa solução ela está bem roxa, né? Você bate o repolho, né? As folhas de repolho com uma água e depois vai ferver, né? Você vai ferver essa solução e você vai ver que quanto mais roxo, quer dizer que mais concentrado, esse indicador está mais concentrado, beleza? Que é o ponto ideal para a gente fazer a escala das cores. Então, depois, a gente vai fazer a solução de um ácido e de uma base. A gente já fez isso nas aulas práticas, a solução de um ácido, que inclusive foi do ácido clorídrico, né? A gente fez quando a gente foi fazer a titulação. Então, a gente também vai fazer essa questão da solução do ácido clorídrico, que é colocar 1 ml de ácido clorídrico em 100 ml de água e ter aqueles devidos cuidados que a gente tem, que como a gente está fazendo uma solução ácida, a gente vai lá para a capela, né, certo? Lembra da capela? A gente faz toda o procedimento dentro da capela. Primeiro você vai colocar os 100 ml de água, né, que não pode ser ao contrário, sempre a água primeiro, e despejar 1 ml desse ácido clorídrico. Pronto, eu já formei essa minha solução de ácido clorídrico. Então, essa é a minha solução ácida. E também a gente vai fazer a solução básica. O que é a solução básica? Vai ser dissolver uma partilha, né, que esse hidróxido de sódio, ele vem em partilhas, e vai dissolver essa uma partilha em 100 ml de água. Também tomando todos os devidos cuidados, né? Porque também esse contato com a pele, com as mucosas, isso pode danificar, né? Porque é uma soda cáustica, né? Então ela é muito básica. É uma substância muito alta, muito ácida, ela é prejudicial, assim como uma substância muito base também é prejudicial. Então é importante a gente ter esse cuidado na hora da manipulação. Beleza? Pronto. Agora a gente vai para a parte, vou mostrar para vocês essa parte que a gente faz do repolho e dessas duas soluções, básica e ácida. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo alguma coisa aí, gente? Ele estacionou no slide 16. Apareceu o vídeo, Jéssica. Apareceu o vídeo. Apareceu o vídeo, né? Pronto, aí apareceu o vídeo aí para todo mundo, né? Pronto, ó, esse back aí,
repolho roxo. Entendeu? Então, isso aí foi depois de levar a fervura, né? Foi coado, para e deixar só a solução com cerca de 100 ml. E aí está no banho-maria, ele fica no banho-maria até ele ser utilizado. Beleza? Então, essa daí é a solução do indicador ácido e básico. O vídeo está passando aí ou está travado? Alguém me responde, o Tá vídeo está passando. tá passando? Tá passando, só que tá travando de vez em quando. Pronto. Não, mas a voz sou eu que vou falar. Ó, então, essa daí é a solução do ácido clorídrico, né? Vocês estão vendo aqui, esse recipiente é o ácido clorídrico. A gente vai pipetar 1 ml desse ácido clorídrico, certo? E colocar em água com 100 ml. Aí você agora vai colocar aí, né, o ácido clorídrico na água em 100 ml de água. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Pronto, depois que a gente fez a questão da solução do ácido clorídrico, o hidróxido de sódio é só pegar a pastilha e fazer a mesma coisa, pegar a pastilha e dissolver em 100 ml de água. Apareceu o slide aí, gente? Apareceu. Pronto. Então, o que a gente vai... Tá dando para ver direitinho aí? Beleza. Depois que a gente fez esses procedimentos, né, que a gente colocou 1 ml de ácido clorídrico em 100 ml de água, a gente vai fazer o que agora? E depois que dissolveu a pastilha de hidróx, né, que essa aqui é a solução básica, a gente vai fazer agora o quê? A gente vai pegar 7 tubos de ensaio, lembra daqueles tubos, hein? Os tubos de ensaio, e a gente vai colocar algumas substâncias nele, né, substâncias com pH conhecido. No primeiro tubo, a gente vai colocar primeiro 5 ml desse ácido clorídrico, que é o que a gente fez agora aí. Então, a gente vai pegar 5 ml desse ácido clorídrico diluído, não é? E depois, a gente vai para o tubo 2. Depois do tubo 2, a gente vai colocar 5 ml de água destilada e mais 5 gotas de vinagre. Então, a gente vai ter uma solução com 5 ml de água mais 5 gotas de vinagre, né? Que é o ácido acético. Essa solução ela vai ter mais ou menos o pH de 3. Já no tubo 3, a gente vai colocar 5 ml de álcool, caracterizando assim um pH de 5, né? Um pH menos ácido. Já no tubo 4, a gente vai pegar 5 ml de água destilada, apenas água destilada, que aí seria mais neutro, né? Com pH 6. Já no tubo 5, a gente vai pegar 5 ml de água destilada, mais uma gota de detergente à base de amoníaco, caracterizando assim, um pH em torno de 9, né? Isso é um pH mais básico, né? E no tubo 6 a gente vai colocar 5 ml de água destilada, mais 5 gotas de detergente, também à base de amoníaco, que vai caracterizar aí com pH 11, né, um pH maior, então no caso ele é mais básico. E no tubo 7 vamos ter 5 ml apenas do hidróxido de sódio diluído. Com isso vai caracterizar um pH 12, então é muito, muito básico. Beleza? Então a gente vai ver agora como que faríamos isso. Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Pô, gente, apareceu aí? Me responda pra eu saber. Apareceu. Pronto, o vídeo tá rolando normal aí, né? Normal, não. Mais ou menos, mas tá. Beleza, vocês estão vendo esses recipientes, esses beckers, com essas soluções que a gente acabou de falar, né? Primeiro a gente vai colocar os primeiros 7, né? A gente vai pegar a pipeta, colocar nesse primeiro beck aí que ela tá pegando, né? Do ácido clorídrico, né? 5 ml de ácido clorídrico, e vamos colocar nesses tubos de ensaio. Então vai pipetar aí, né? Com a pipeta e uma pera, e vamos medir 5. Professor, o meu aqui não tá aparecendo nada, tá parado no slide. Tá parado no slide. Tá. Oh, meu Deus. E dos demais O aí, vídeo como é que não tá? aparece aqui, não. Tá tranquilo. Tá O rolando meu tá certo. tranquilo, tá rodando. Tá passando de boa. Panda, só O meu tá rodando. O meu não tá. Faz o seguinte, sai e entra de novo. Só o meu aqui. Sai aí e entra de novo. Viu? Viu? Pera aí. Então, gente, ó, esses backers aí são as soluções que eu acabei de falar. Essa primeira solução Espera é a solução ácida, né, que é do ácido clorídrico. Ela tá pipetando 5 ml desse ácido clorídrico para colocar no tubo de ensaio, nesses tubos. Então, pipetou 5 ml do ácido clorídrico e despejou no tubo de ensaio. Pronto, esse aí é a nosso primeiro tubo para a escala. Observe que ela descarta, né, a pipeta, isso para não contaminar o restante das soluções. Então, ela descarta, pega outra pipeta, na pera, agora vai fazer o mesmo procedimento. Vai pegar 5 ml agora da segunda solução, que a segunda solução é água destilada, né? Também 5 ml de água destilada, mais 5 gotas de vinagre. Essa é a segunda solução. Então, ela vai pegar, vai pipetar 5 ml de água destilada com 5 gotas de vinagre, que é o ácido acético, né? Esse vinagre de cozinha normal que a gente tem. Cuidado para não, lógico, para não formar bolhas, né? Você tira, se formar muita bolha de ar, você tira e pipeta de novo. Pipeta de 5 ml, despeja num tubo de ensaio a solução, que essa solução aí tem a característica do pH 3, né? Então é uma solução ácida ainda, né? O ácido acético, por isso o nome ácido acético, ele é um ácido. Então, ó, descarta lá a pipeta de novo, pega outra, no pipetador, pensei que era pera, mas no pipetador. Então, vai pegar agora na terceira solução, que é apenas álcool puro. Essa terceira solução é apenas de álcool, vai fazer o mesmo procedimento, pegar 5 ml desse álcool puro, que esse álcool puro tem o pH cerca de 5, né, é um pouco mais básico, né, quase chegando aí na neutralidade, que é de 6 e 7, e vai descartar lá a pipeta, pegar outra pipeta, botar no pipetador, e agora vai para a solução número 5, vai pegar agora 5 ml de água e uma gota de detergente. Nessa solução aí caracteriza mais ou menos um pH 4.
coloca num tubo de ensaio, coloca lá nas grades, vai pipetar de novo agora no tubo, a solução 6. Nessa solução 6 é o que está a água destilada, agora mais 5 gotas de detergente. E essa solução tem a característica de 11, de pH 11, né, mais básico, né, muito mais básico. Vai colocar no tubo de ensaio e fazer o último procedimento, que é pipetar agora o hidróxido de sódio, né, que é o mais ácido, mais básico de todo. Apenas hidróxido de sódio, né, diluído. Vai pegar 5 ml. Mas aí é o sexto, né? Vai pegar, colocar... E esses 7 tubos de ensaios que ela está fazendo aí, isso é para a gente montar a nossa escala de cores. Quando a gente colocar nosso indicador, a gente vai ver que as cores vão mudando. Então, do mais ácido, ver que a solução está do mais ácido para o mais básico, né? Então, a gente vai fazer aquela escala de cores que a gente viu, que eu mostrei lá no slide para vocês. Então, esse último aí é o hidróxido de sódio, ela vai pegar 5 ml e colocar um tubo de ensaio. Pronto. Fez colocou essas 7 soluções, aí está a nossa escala de cor. Beleza? A gente vai ver já já a escala de cor. Apareceu o slide aí? Sim. Apareceu. Pronto. Ali é a nossa escala de cor, né? Do pH, a gente viu que a gente colocou as soluções. Essas soluções vão do pH 1 até o pH 12. A gente vai ver a diferença, né? Quando a gente colocar o indicador, ácido básico. E depois a gente vai fazer o mesmo procedimento, agora com algumas substâncias com pH desconhecido. Então, agora a gente vai separar 7 tubos novamente, e no primeiro tubo a gente vai colocar nesse tubo que é para testagem, né? Esse procedimento é para testagem. Então, primeiro a gente vai colocar 5 ml de detergente líquido, depois no outro tubo, no tubo 2, a gente vai colocar 5 ml de água sanitária, no tubo 3 vão ser colocado o shampoo, 5 ml de shampoo. No tubo 4 vai ser colocado 5 ml de leite. E no tubo 5 vai ser colocado 5 ml de suco de limão. Como eu falei, experimento vocês podem fazer em casa, né? Pode pegar essas soluções e fazer o indicador ácido básico e ver qual é a cor que vai aparecer e comparar com a escala de cores. Essa escala de cores não precisa ser esse procedimento que a gente está fazendo. Você pode baixar essa escala de cor que eu mostrei aqui para vocês. Pode servir como base, né? Vai mudar de cor e você vai ver. Se você coloca uma substância desconhecida e essa substância ficar vermelha, então quer dizer que essa substância ela é ácida, né? Você não vai saber o pH exato dela, mas você vai saber que essa substância ela é ácida. Se você pegar o indicador e botar nessa solução e ver que está mais azul ou arroxeado, quer dizer que essa solução ela é mais básica. E é isso que a gente vai ver agora. Beleza? Então, eu separei os 7 substâncias desconhecidas, né? Que agora são substâncias desconhecidas. Vamos ver agora como é que é o procedimento. Deixa eu ver aqui. Paciência. Apareceu aí? Apareceu. Bom, então agora vai fazer a mesma coisa, mas agora com as substâncias desconhecidas. Essa primeira aí é somente detergente. Pegou 5 ml de detergente,
aí despejou num tubo de ensaio, né? A gente não sabe qual é o pH dele. Depois que a gente colocar o indicador, a gente vai ver o que vai ficar e a partir daí a gente vai ter uma base de que se ele vai ser ácido ou se ele vai ser básico. E nesse segundo aí, é apenas água sanitária, né? A gente sabe, né, que a água sanitária ela se comporta como básica, né, como uma característica básica, mas a gente vai ver que cor ela vai ficar e vamos comparar com aquela escala de cores. Então, essa segunda aí, água sanitária, pegou 5 ml, pipetou e colocou no tubo de ensaio, reservou ele. Depois a água sanitária é o shampoo. Você vai fazer a mesma coisa, vai pegar 5 ml de shampoo, vai pegar o tubo de ensaio e despejar essa solução de shampoo. Colocou no tubo de ensaio, reservou. E observe que sempre trocando a pipeta, mesmo com essa substância, sempre trocando a pipeta. Fazer o mesmo procedimento com essa solução. 5 ml, colocou dentro do tubo de ensaio. Depois colocou, reservou o tubo de ensaio. Troca a pipeta. Pega uma pipeta que não foi utilizada ainda. E agora parte para outra substância, que é o leite diluído. Aliás, é suco de limão. Pegou, pipetou os 5 ml do suco. Despejou, reservou. Depois que é reservado, você pega uma nova pipeta. Bom, na penúltima solução aí, é uma solução com sabão em pó, né? Sabão em pó diluído. Você pega 5 colheres de sabão e dilui em 5 ml de água. Vai fazer a solução, vai reservar. E por último, a gente vai pegar uma clara de ovo. Fazer o mesmo procedimento. Pegar a clara de ovo, pipetar 5 ml. Por último, pegar, colocar no tubo de ensaio. A gente vê que a clara de ovo é mais densa. E reservar. Pronto. Pronto. Depois daí, gente, o que a gente vai fazer agora? Tá vendo que tem um indicador aí, né? Um indicador, que é o indicador de ácido básico. E a gente agora vai colocar 5 ml desse indicador em cada tubo de ensaio. Primeiro a gente vai fazer nossa escala de cor, né? Com os 7 primeiros, são aqueles 7 primeiros substâncias, soluções com pH conhecido.
E vamos colocar 5 ml dessa solução, do indicador, no caso. Ó, no momento que a gente coloca o indicador, a gente já vê que a cor já muda, né? Esse pH aí que é muito ácido, que é o pH 1, ficou na coloração vermelho. Se você comparar ela com aquelas cores lá que eu mostrei, vai ver que o vermelho é bem ácido. Então, essa primeira solução, que é o ácido clorídrico, ele tem o pH 1 e ele fica vermelho. Já nessa segunda solução, que é a água e o ácido acético, que é o vinagre, já fica uma cor mais roxa, mais arroxeada, né? De vermelho para roxo. Isso aí a gente está fazendo a nossa escala de cor, né? Com um pH conhecido. Já nessa, a gente vai colocando 5 ml em todos, vai pegar os 5 ml do indicador e agora colocar no tubo 3, que é o álcool puro. Esse álcool puro tem cerca de pH 5. A gente vai ver que o roxo está ficando mais escuro, né? O pH está mudando, então ele vai ficando mais, tem a tendência de ficar mais escuro. No tubo 4, que tem só água destilada, que tem um pH 6, um pH mais neutro, né, que é só a água. Se é só a água, então a água é caracterizada como neutra. E nesse tubo 6, é a água destilada com uma gota de detergente, caracterizada como básica já, né, que tem um pH já 9, um pH um pouco elevado. E vocês estão observando que cada vez fica um roxo mais escuro. E nesse tubo 6, né, o penúltimo tubo, é a água destilada com 5 gotas de detergente. Né? Você pega 5 ml do indicador e vai colocar esses 5 ml na solução da água destilada com 5 gotas de detergente, que se caracteriza como básica, né? E a última é somente o hidróxido de sódio, né, que é uma solução muito básica. Então, você pega 5 ml. Olha, a cor já ficou meio verdeado, né? Já passou do roxo para o verde. Pronto. Então, gente, deixa eu ir para o slide aqui agora. Então, a gente pegou, né? Apareceu o slide aí? Apareceu já. Pronto. A gente fez agora essa escala de cor, né? Com o primeiro procedimento, que são com um pH conhecido. Então, se os pH era conhecido, era de praxe a gente ver qual a cor que ia ficar de acordo com a solução, como, por exemplo, a solução 1, que a gente viu que ficou vermelho. É uma solução muito ácida, né, que ali é o ácido clorídrico. Vê que a gente diluiu o ácido clorídrico. Então, no momento que a gente pega esse indicador, muda de cor. Então, ele vai do roxo para o vermelho. Né? Então, isso indica que ele fica muito ácido, é uma substância muito ácida, e assim por diante. Né? Só com hidróxido de sódio, que é uma substância altamente básica, ele viu que já passou do roxo para o verde. Né? Então, aí já mudou de cor. Então, caracterizando assim, é uma solução muito básica, isso de acordo com aquelas cores que a gente viu, certo? Então, isso aí a gente fez, que a gente chamou de escala de cores, né? Então, a gente viu uma cor que vai do vermelho até
uma cor mais esverdeada, passou do roxo mais esverdeada, e agora a gente fez a nossa escala de cor. Agora, a partir daí, a gente vai pegar aquelas substâncias desconhecidas, certo? Que são essas substâncias, né, que é o shampoo, o detergente, a água sanitária, o leite, a clara, o suco de limão. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar os 5 ml do indicador e vai ver que cor isso vai ficar, beleza? Então, deixa eu só sair daqui. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Ó, agora eu vou fazer aí com o primeiro. O primeiro é o detergente. Vou colocar o detergente se caracteriza como base, né? Então, ó, vê como ele ficou mais parecido com o ácido clorídrico, com hidróxido de sódio, né? Ficou meio esverdeado. Então, é uma solução muito básica. Então, agora eu vou pegar e colocar na água sanitária, pegar os 5 ml do indicador, colocar na água sanitária e ver que cor vai ficar. Então, eu peguei esse 5 ml, ó, ficou um pouco mais esverdeado, um pouco menos esverdeado já pro amarelo, né? Essa característica também que a água sanitária ela é básica. E agora vai colocar 5 ml no shampoo e ver que cor vai ficar agora. Já colocou 5 ml do indicador. Vê que ficou meio que arroxeado indo pro vermelho. E o leite agora, pegar a solução do leite, vai colocar os 5 ml. Já ficou um pouco mais roxo, né? Um roxo mais forte, isso característica de um pouco ácido, né? O leite um pouco ácido. Já no suco de limão, a gente vai ver que cor vai ficar. Pegou os 5 ml, colocou no tubo de ensaio, na solução de suco do limão. E limão, ó, já ficou vermelho. Então, isso indica que ele é muito ácido, né? Uma substância, uma solução já ácida. E por último, aliás, o penúltimo, a solução de sabão em pó. Vai pegar o sabão em pó, que tem a característica básica, né? A maioria do sabão é caracterizado por ser básico. Então, você vai pegar os 5 ml do indicador, colocar a solução de sabão e já ficou mais esverdeado, né? Característica dos básicos. E por último, a clara de ovo. Pegou 5 ml. Pegou 5 ml do indicador. Vai colocar na clara agora. A gente vê que a clara é mais densa, né? Fica um pouquinho de dificuldade para homogeneizar a cor. Mas a clara também se caracteriza como um pouco mais ácida, né? Então aí, ó, os primeiros 7 tubos, a gente vê aí, o primeiro 7, a gente pegou a escala de cores, né? Esses com pH conhecido. Então a gente viu que o pH mais ácido, né, que vai do 1 até o 7, vai do vermelho até o verde. Então, se você pega uma solução, que é um indicador, que existe a antocianinas, né, uma substância que se caracteriza, que se modifica dependendo da solução que ela está. Essa é a solução, a gente viu aí na prática, que uma solução mais ácida, ela se comporta
com isso na questão das cores, né, ela se comporta como uma cor mais vermelha, e numa solução mais básica, ela se comporta como uma solução mais esverdeada. Então, como no começo lá da prática eu falei que os compostos, né, as moléculas, elas se comportam dependente do meio, se o meio está mais básico ou se o meio está mais ácido, e ela se comporta e pode mudar a sua função ou sua estrutura. Então, a gente viu aí, notoriamente, que a estrutura muda, né, desse pigmento em relação ao meio, né, em um meio mais ácido, essa solução vai do roxo para o vermelho, e na solução mais básica, ela vai do roxo para uma cor mais esverdeada. E depois a gente pegou substância desconhecida, né, como detergente, como shampoo, como leite, como a clara do ovo, e fizemos a mesma coisa, agora comparando, né, se essa substância desconhecida, ela é ácida, ela é mais básica, né, vimos aí que o suco de limão, ele ficou vermelho, ele ficou igual, quase igual o ácido clorídrico, né, que o ácido clorídrico é ácido, então o limão, o suco que a gente viu que o suco de limão, ele é ácido, ficou a mesma cor, né, o vermelho, foi do roxo para o vermelho, então a gente vê aí notoriamente a questão do comportamento dessas moléculas que ela tem em meio ácido ou ao meio básico, certo, gente? Deixa eu voltar aqui para o slide agora. Então, a nossa escala, objetivo, né, da aula de hoje foi ver o comportamento dessas soluções, se é uma solução ácida ou uma solução básica, a partir dessa escala de cores. A gente vê umas cores mais uniformes, né, que vai do vermelho até o esverdeado, isso usando apenas o indicador ácido-base, que é o repolho. Então, a gente observou essas diferenças, né, a comparação dos diferentes pH através dessa coloração, né, que permitiu que a gente visse se era uma solução mais ácida ou uma solução mais básica. Né? Isso depois que a gente fez essa escala de cores, certo? Então, isso é uma prática que você pode fazer em casa, né? Você, por exemplo, se você quer saber, não com exatidão, mas se você quer saber se o seu solo está ácido, ele está básico, você pode fazer essa prática, né? Você pega uma amostra de solo, você faz a solução, né? Coloca a água nele, faz uma solução e pode usar esse indicador aí de ácido básico, com repolho. Então, de acordo com essa cor dessa solução do solo que você viu, você pode saber se o solo está mais básico, pode estar mais ácido, ou ele está neutro. Então, é uma prática, assim, bem acessível, né, que vocês podem fazer, e é bem notório, né, a questão que a gente vê que é notório, que é imediato, né, o comportamento que esses compostos têm, que no caso que a gente viu aí foi as antocianinas, né, ela mudou o seu comportamento através da substância, né, que se é uma substância ácida ou básica, então ela tem esse comportamento. Isso não acontece não só com as antocianinas, mas acontece com todos os compostos que tem no nosso corpo, com proteínas, com carboidrato, com os lipídios. Então, isso tudo vai interferir, né? O meio, ele vai interferir a estrutura dessas moléculas, não só a estrutura, como a função delas. Né? Então, a gente vê aí notoriamente que muda sim, né? Então, é importante, né? Já vou dar um pulo para a próxima prática, que principalmente no nosso corpo ou nas células vegetais, a importância de manter esse pH, né? Manter um pH neutro ou um pH que é mais benéfico para uma determinada composto, né? Como por exemplo proteínas, né? Se você tem um meio ácido, essa proteína ela vai modificar a sua estrutura, né? E, consequentemente, vai mudar a sua função. Então, existe o que a gente chama de solução tampão, que é uma solução que ela vai estabilizar esse pH, né? Vai estabilizar esse pH em uma escala bem grande, né? Fazendo com que mesmo você
colocando substância ácida ou substância básica, o pH ele vai continuar ali, né? Ele vai continuar estável, né? Fazendo que seja favorável para alguma substância. Certo, gente? Então, a aula prática hoje foi essa. E alguém ficou com alguma dúvida? Alguma curiosidade, alguma observação que queira fazer? Tá filé, Jess. Deu para entender. Deu para entender que as estruturas elas mudam em meio ao pH? Sim, sim. Beleza. Gente, eu sei que né, não é aula prática como a gente estivesse no laboratório, né? A gente ia fazer exatamente isso no laboratório, né? Seria mais A interessante. prática é melhor. Mas como a gente está vivendo numa época em que tem que se adaptar, né? Eu estou tentando fazer o máximo aqui para que vocês entendam, para que vocês tenham um maior aproveitamento do assunto, certo? Mas tá bom, aí deu pra entender, Jéssica. Foi bom a aula política assim. Gente, assim, tem outra prática que é a prática 2. Eu preparei ela, mas, tipo, vocês... Só um minutinho.